E aí pessoal, tudo bem? Depois do sucesso do vídeo 5 tópicos que mais caem no Enem, e ainda aproveitando o trabalho que eu fiz de analisar 1.500 questões do Enem, resolvi fazer esse vídeo com 5 tópicos que eu acho que vocês conseguem aprender bem rápido e que mesmo assim pode ter um alto impacto na sua nota, porque são tópicos que caem com uma frequência alta até. E o meu critério para colocar nesse vídeo foi o seguinte: caiu pelo menos 9 vezes nas últimas 9 provas, ou seja, na média cai pelo menos uma questão por prova, e que sejam tópicos precisos o suficiente para você conseguir estudar dentro de 1 hora cada um deles. Então, qual que era a minha ideia com esse vídeo? Em 5 horas de estudo, você elimina esses 5 tópicos, e a soma deles já daria potencialmente umas 10 questões por prova. Então não só eu acho que esse vídeo sozinho já pode te ajudar bem, dar 10 pontos na prova do Enem é bastante coisa, como se você juntar esse vídeo com o vídeo dos tópicos que mais caem, a gente já tem uma base bem formada para a prova do Enem. E é por isso que eu resolvi nem repetir os tópicos. Os tópicos daquele vídeo eu não vou colocar nesse aqui, que é para você poder somar os dois e aumentar esse percentual de questões que devem cair no Enem, e já pode te dar um monte de ponto de graça. Mas de novo, não é porque eu tô te passando tópicos que mais caem e tópicos fáceis de estudar que você não deve estudar todo o resto. Eu faço esses vídeos porque eu acredito que em pouco tempo você já pode se livrar de uma parte boa da prova, o que vai te dar uma chance maior na prova, porque você vai chegar mais confiante e vai conseguir fazer uma parte maior da prova numa velocidade maior, o que vai sim refletir na sua nota, porque vai te dar bem mais tempo para você pensar nas coisas que você não sabe. Então vamos lá. Tópico 1, matemática, caiu na média 4 questões por prova nas últimas 9 provas, ou seja, cai pra caramba. E o tópico é média, mediana, moda e desvio padrão. O que mais cai de longe é média, e eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer de mais de um jeito média, você pode dar uma olhada, eu vou colocar aqui. Moda, mediana, desvio padrão, você tem que entender o conceito. Você não precisa decorar a fórmula de desvio padrão, mas se você quiser, acho que nunca é demais, mas não caiu a fórmula, você precisa entender do que se trata o desvio padrão. Cai questão perguntando como funciona mais ou menos. Moda e mediana é bem conceitual, média também vão ter as questões de média ponderada. E aí você precisa também saber fazer. E é isso, são tópicos que é fácil aprender, que cai bastante. E eu sugiro que você dê uma lida na teoria em 20 minutos, porque é pouquíssima teoria, e perca mais 40 minutos treinando, para fixar a mesma teoria e ver como funciona. Claro que depois você vai ter que fazer revisão, se possível revisão ativa, você ainda vai treinar com questões, mas para um estudo inicial, acho que 1 hora já é bom o suficiente para você ter armas para resolver as questões no Enem. O tópico 2 é de linguagens, também é gigante, caiu na média 4 questões por prova nas últimas 9 provas, é muita questão. E nesse tópico eu vou colocar 3 assuntos que é bem fácil você achar na internet, bem fácil estudar, que é funções da linguagem, gêneros textuais e tipos textuais. E aí você precisa saber a classificação deles e a definição de cada uma dessas classificações. Então, por exemplo, quais são os gêneros textuais? Aí você precisa conhecer o máximo possível. Você vai ter, sei lá, artigo de opinião, resenha, conto, carta. Você precisa saber as características básicas de cada um deles. E exatamente a mesma coisa para tipos textuais e exatamente a mesma coisa para funções da linguagem. Saber quais são e as características. E isso já te dá a ferramenta para você resolver um monte de questão do Enem. E você consegue fazer um estudo inicial disso bem rapidamente. Você gasta 15 minutos em funções da linguagem, 15 minutos em tipos textuais e meia hora em gêneros, porque tem bem mais gêneros do que tem do resto. Então se livra desses tópicos, dá uma estudada o quanto antes, que é um problema a menos para o futuro. Você só vai precisar ficar fazendo revisão ativa e treinar com questões depois. E agora tem mais 3 tópicos que não são tão grandes quanto esses que eu já falei. Cada um deles caiu na média uma questão por prova, então existe uma chance razoável de cair pelo menos uma questão de cada. Os 3 somados daria o equivalente quase aos 2 tópicos anteriores. Mas todos os 5 somados dá aí 11 questões, daria então entre 10 e 11 questões na média nas últimas 9 provas. E um deles é para geografia, e aí o tópico é divisão internacional do trabalho e globalização. É fácil encontrar isso na internet, eu recomendo que você procure primeiro divisão internacional do trabalho, apesar dos dois serem inseparáveis. Você pode estudar um artigo para cada, ou achar um artigo que já fale dos dois. Eu acho que 1 hora de leitura desses 2 temas é o suficiente para você ter um conhecimento adequado. E aí também você já passa a ter uma base para se virar nesse tipo de exercício. Também separei um tópico para biologia, e o nome do tópico é relações interespecíficas e intraespecíficas, e aí a gente está falando de parasitismo, comensalismo,
tem um monte. Você vai procurando competição, epifitismo, você procura, estuda, é como se fosse uma lista de nomes e a definição dos nomes. É bom você saber um exemplo para cada também. Mas é um estudo bem prático, acho que em uns 40 minutos você consegue fazer um estudo bem feito disso, é um tópico bem enxuto, que também deve te dar um pontinho, potencialmente um ponto. E o último tópico, conceitualmente é um pouco mais difícil, mas eu acho que em uma hora dá para você pegar uma noção boa, é cinética química e reações químicas, tipos de reações químicas. E dentro desse tópico você vai ter a parte de cinética, que é o que faz uma reação acontecer mais rápido, falar um pouquinho de catalisadores, falar um pouquinho de energia de ativação e falar dos tipos de reação, que é mais, não ter um monte de exemplo nem nada, mas os tipos assim, o que é uma reação de adição, o que é uma reação de substituição e os outros tipos. Então a proposta do vídeo bem simples. 5 tópicos que somados, na média, caíram 11 vezes em cada prova nas últimas 9 provas. Então é um percentual razoável da prova somando esses 5 tópicos, que simultaneamente, além de ter caído bastante, são fáceis de você aprender num período curto de tempo. Então minha sugestão é, pega esses 5 tópicos, tenta ver em uma tarde, 5 horas, 1 hora cada um deles, e tenta se livrar disso. Faz isso, estuda, faz um pouquinho de exercício para ver do que se trata e só coloca para fazer umas revisões depois. E aí você elimina uma parte razoável da prova em um tempo curtíssimo. E, de novo, somando isso aos tópicos que mais caem, mais o seu cronograma, vai te deixando cada vez mais preparado e confiante para a prova. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que ajude bastante. Eu preciso saber de vocês se é para continuar fazendo esse tipo de vídeo, mais analisando as estatísticas do que cai no Enem, ou chega, e obrigado.